Alô, vocês estão me ouvindo agora? Sim, melhor agora. Estão me ouvindo perfeitamente? Pronto. Então vamos continuar. É, os vídeos depois, né, as chamadas que a gente realizou antes, fica tudo gravado, certo? Tá tudo. Eu descobri que não precisava esperar que o computador, o programa automaticamente já gravava, certo? Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Não precisava esperar nada, o sistema automaticamente já salva, né? Já deixa tudo salvo numa parte do computador e depois é só postar no YouTube. Então, a gente tem aqui o conceito de direito comercial. Qual é o conceito de direito comercial? É o complexo de normas jurídicas que regulamentam as relações derivadas das indústrias e atividades que a lei considera mercantis, assim como os direitos e obrigações das pessoas que profissionalmente as exercem. Né? Isso de acordo com os grandes juristas João Eunapio Borges, ou seja, todo o complexo de normas jurídicas, ou seja, de leis, regulamentos, decretos, né, o complexo de legislações que vão regulamentar as relações, ou seja, as trocas comerciais, né, entre derivadas entre empresas, ele diz que indústrias, mas pode ser qualquer tipo de empresas e atividades que a lei considera mercantis. O que são atividades mercantis? São atividades que visam a circulação de bens e serviços. Atividades mercantis são atividades que visam a circulação de mercadorias, né, de bens ou serviços. Assim como os direitos, né, e obrigações, quando ele fala que obrigações são os deveres dessas pessoas que exercem profissionalmente. Então, tanto está a questão do direito como a questão do dever, que essas pessoas devem tanto a essas pessoas jurídicas ou físicas com quem elas fazem relações, atividades comerciais, como também perante ao Estado, as obrigações perante o Estado que essas empresas têm. Essas obrigações do Estado são relativas, vão desde a questão do cadastro dessas empresas com o Estado, a questão da regulamentação dessas atividades, como também da questão tributária, dos tributos a qual essas empresas devem perante ao Estado. Outro autor, né, que é o Fábio Ulloa Coelho, um grande autor, né, ele diz que o direito comercial é a designação tradicional do ramo jurídico que tem por objeto os meios socialmente estruturados para superação de conflitos de interesses entre os exercentes de atividades econômicas de produção ou circulação de bens e serviços que necessitamos para viver. Veja que essa definição do Fábio está mais ligado naquela questão lá do direito objetivo que a questão de superação de conflitos, né? De apaziguar conflitos existentes entre as pessoas, né? Entre os entes econômicos. Exatamente. O primeiro conceito, o Livre falou aí, né? Se relaciona mais à questão da empresa e o segundo está mais voltado à questão de superação de conflitos, né? Entre as relações sociais que estão ligadas entre as pessoas, seja elas jurídicas ou físicas, né? Entre a questão. Quais estão certos? Todos os dois estão certos. Tudo isso é direito comercial. E aí é bom a gente frisar que hoje em dia não se chama mais direito comercial, e sim direito empresarial. Esse nome, né, até 2002, a maioria dos cursos de direito do Brasil, né, do mundo inteiro, pode ser que em algumas partes do mundo ainda se chame direito comercial, mas aqui no Brasil, a partir do Código Civil de 2002, a gente não chama mais direito comercial, e sim direito empresarial. Então, você for procurar, né, a maioria das cadeiras, quando eu quando eu estudei na faculdade das disciplinas, essa disciplina, eu já estudei com direito empresarial, né? Na faculdade de administração a gente vê
introdução ao direito, direito empresarial, direito tributário, né, direito administrativo. Então, a gente tem essas disciplinas que são mais específicas do direito e a gente já estuda já o direito empresarial em si, que é a mesma coisa, só muda de nome, certo? Mudaram essa nomenclatura a partir do Código Civil de 2002. Ok? Podemos passar para os atos do comércio. Eu estou explicando devagar, né, para que vocês possam compreender. E aí vocês estão dizendo que eu explico a partir do zero, é porque já esqueceram tudo, né? Então a gente pode... Eu não estou lendo toda a apostila, depois vocês dão uma relida, estou só explicando as partes principais para que chame a atenção de vocês, e aí vocês veem esse vídeo depois, né, como uma forma de revisão, né, para estudar para a prova. A gente vai ver agora a questão dos atos do comércio. O que era a questão dos atos do comércio? Esses atos era a questão dos costumes, né, da época, né? São os usos e costumes que se faziam naquele tempo, né? E eles vão surgir exatamente com um sistema regulamentador das atividades que eram praticadas naquela época, certo? Desde a Idade Média até os tempos atuais. Então, aqui ele dá uma revisão, né? Então, o que eram esses atos de comércio? Eram os costumes, né, que eram utilizados naquelas corporações, né? Tanto em decorrência da Lei Chapelier, né, na Revolução Francesa, e aí, aos poucos, a gente vai tendo, né, em todo mundo, parece até uma, uma repetição, né, do texto anterior, mas aqui a gente tinha... qual a diferença desse texto com o anterior? Lá falava do direito em si, né, das fases do direito. Aqui a gente está falando especificadamente das atividades comerciais, ou seja, dos atos do comércio. Então, a gente, a partir do lançamento das leis comerciais, a gente viu a questão das práticas e costumes, né, os usos e costumes que as leis que se fazem durante o tempo. E aí, a passar do Código Napoleão, cada país foi formulando os seus códigos, certo? É praticamente isso que o texto está dizendo. Eu vou passar porque eu acho que não tão relevante essa parte. E aí, esse tópico 2 ele é bastante interessante porque ele traz os atos do comércio na legislação brasileira. A gente teve, ao longo do século XIX, né, diversos países surgiram um exemplo da codificação francesa, promulgando seus códigos de comércio, nos quais adotou-se a teoria dos atos de comércio de inspiração francesa. O Brasil seguiu esse mesmo rumo ao estabelecer o seu primeiro código comercial. O primeiro código comercial brasileiro foi lançado em 1850, certo? E o artigo 4 dizia o seguinte: ninguém é reputado comercialmente para efeito de gozar proteção que esse código liberaliza em favor do comércio, sem que tenha matriculado em algum dos tribunais de comércio do Império, né? Aquela época ainda era Império do Brasil, e faça da mercância profissão habitual. O que esse código está dizendo? Ele está dizendo que ninguém era permitido realizar qualquer atividade comercial sem que antes fosse registrado nos tribunais de comércio do Império. Ou seja, esse código, o Código Brasileiro, ele, a partir desse artigo aqui, está obrigando a todas as empresas, né, a todas as pessoas que querem atividades comerciais a se registrar. A gente vê, né, o Código Brasileiro daquela época era bem avançado, né? Veja que hoje em dia, todas as empresas, para que elas possam vender produtos e serviços, elas têm que se registrar nas juntas comerciais, né? Se elas não forem registradas, elas não podem exercer a atividade empresarial. Naquela época não existiam juntas comerciais, mas existiam a espécie de tribunais de comércio do Império. Então, só poderiam, naquela época, praticarem atividades comerciais se elas se
matriculasse, né, fizesse um cadastro nos tribunais de comércio. Ok? E aí, o código também, ele era bem avançado, porque ele dizia quais eram as atividades que eram obrigadas, né? Quais eram consideradas as atividades de mercância. Quais eram? Então, aqui o código traz, né? O primeiro parágrafo diz: a compra e venda ou troca de efeitos de móveis ou semi-movente para vender por grosso ou retalho na mesma espécie ou manufaturados para alugar o seu uso, né? Então, aqui fala de quê? Móveis ou semi-moventes, né? Isso aí envolve praticamente tudo, né? Tudo que for móvel, tudo que se movimenta, desde um alimento, desde de uma carroça, né? Tudo que for feito para vender por grosso ou por retalho, ou seja, de uma forma inteira ou de uma forma particionada, né? Tudo que for para que possa vender, tem que estar registrado. As operações de câmbio, banco, corretagem, né? Naquela época, né? Nessa época de 1850, existiam muitas moedas, né? E aí existiam muitas operações de troca de moedas, né? Essas operações de troca de moeda era a questão do câmbio, né? Essas empresas cambiais, né? Essas casas cambiais, elas tinham que estar registradas. As empresas, né, de fábrica, de comissões, de depósito, de expedição, de consignação de transporte de mercadorias, de espetáculos públicos, seguros, fretamentos, riscos, e quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo, né, naquela época era bem comum a questão do comércio marítimo, e a questão da armação e expedição de navios. Certo? Então, essas eram consideradas as atividades de mercância naquela época. Alguma dúvida até aqui? Acredito que não, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. É interessante destacar aqui os atos de comércio que Carvalho de Mendonça divide, certo? Ele divide os atos de comércio em 3 classes. Quais são essas classes? Os atos de comércio por natureza, que compreendiam as atividades típicas de mercância, ou seja, quais eram aquelas atividades típicas de mercância? Aquelas que iam circular tanto produtos, bens e serviços, certo? Para compra e venda de operações cambiais também, que iam envolver a troca de moedas, e a atividade bancária. Envolvia também os atos de comércio por dependência ou conexão, que compreendia os atos que facilitavam ou auxiliavam na mercância propriamente dita, ou seja, eram os atos que facilitavam a questão das trocas comerciais, né? Então, as próprias casas de câmbio, né? Tudo que for que facilitaria essa questão da transação, né? E os atos de comércio por força ou autoridade da lei, como, por exemplo, o já citado, né, no artigo 2, né, do parágrafo 1º da lei 6.000, eu acho que já foi citado, né, essa lei aqui. Esse daqui. O que é esse dispositivo? Está aqui bem antes do texto, né? Os atos de comércio por força da autoridade de lei, como já citado no artigo 2º, parágrafo 1º da lei 6.004 de 76. É esse daqui, ó. Outros dispositivos legais também definiam o que eram atos de comércio no ordenamento jurídico brasileiro. Consideravam-se atos de comércio ainda que não praticados por comerciantes as operações de letras de campo e notas promissórias, nos termos do artigo 57, e as operações realizadas por sociedades anônimas no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 6.404 de 1976, que é exatamente essa lei aqui. Né? A questão das notas promissórias, né? Dos títulos de crédito daquela época. Pronto, de uma forma resumida, qual o conceito de cada ato de comércio? Não entendi muito bem. Então, os atos de comércio. O primeiro ato,
compreendia a questão das atividades típicas de mercância, compra e venda de produtos, serviços, né, e bens, as operações cambiais e a atividade bancária. Então, os atos de comércio a primeira classe é essa, troca de bens de natureza. O segundo ato de comércio, eram as atividades que facilitavam essa questão das trocas. Então, o que seriam essas atividades? Seriam as próprias casas que ele falou aqui, né, de registro, né, os tribunais de comércio do Império, seriam a questão existiam questões também de casas que facilitavam esse comércio marítimo, né? Todas as atividades que iam compreender e facilitar ou auxiliar essas trocas, né? Então, iam ser essa questão de facilitar, né? As atividades que iam ajudar essa questão. E o C seriam a questão da força ou autoridade da lei. Ou seja, seria aqueles títulos, né? Aqueles títulos de crédito, aquelas operações de letras de câmbio que iam facilitar para que essas atividades de comércio fossem executadas. Porque, então, por exemplo, se eu não tivesse o dinheiro, não tivesse nada para trocar naquela hora, então poderia ter um título de crédito que eu pudesse, né, ficar com a dívida e eu pudesse pagar depois, né? Então, o ato de comércio, né, compreendia também esses títulos de crédito, né, para que essas atividades comerciais pudessem ser realizadas, né? Então, essas classes, né, elas compreendiam todo o arcabouço jurídico dentro do direito do comércio, né? Então, envolve tudo isso, direito comercial, né, os atos do comércio envolve tudo isso. O comércio em si, né, a troca em si, as atividades que vão auxiliar esse comércio, né, e o conjunto de direitos, né, de deveres, através de títulos, né, de títulos de crédito que vão auxiliar essas trocas. Certo, Lívia? Entendeu? Pronto. Passando, a gente pode ir para o tópico 3, que é a teoria da empresa. É interessante dizer, né, que a teoria da empresa ela surge, né, após a Revolução Industrial. Então é bom a gente mencionar esse aspecto temporal dessas teorias, porque elas surgem através do tempo. Então, a Revolução Industrial, a gente já passou daquele período mercantilista, né? E a gente já está aqui no sistema capitalista. Veja que as empresas elas vão surgir a partir da Revolução Industrial e a partir do sistema capitalista em si, que vai preconizar a questão do capital, né? As empresas elas vão buscar o desenvolvimento do capital e veja que para existir a empresa eu preciso de uma atividade econômica, né? Uma atividade econômica, ou seja, a empresa tem que dar lucro, né? Ela visa dar lucro. E aí, passando isso aqui, vocês podem ler depois, né? Mas o que vai nos interessar vai ser os perfis, né, de empresa. O que é esse perfil de empresa, né? Vai ser o que vai definir o que seria a empresa em si. Então, na edição do Código Civil Italiano de 1942, como também no nosso Código Civil atual de 2002, foi adotada a teoria da empresa, com sistemas assim, né? Veja que no nosso Código Civil não tem o conceito de empresa, tem o conceito de empresário. E do conceito de empresário, a gente tira o conceito de empresa. Desculpa. E através desse Código Civil de 2002, a gente pode caracterizar o que é a empresa através de três perfis que ela tem. Ou seja, para que uma empresa seja realmente uma empresa, ela tem que atender esses quatro perfis. Que perfis são esses? O subjetivo, o funcional,
o objetivo e o corporativo. Ou seja, para que uma empresa ela possa realmente existir, uma empresa possa ser considerada realmente uma empresa, ela tem que atender esses 4 perfis. Vamos entender o que cada perfil diz. O perfil subjetivo, ele analisa quem exerce a atividade empresarial, ou seja, o empresário individual ou a sociedade empresária são as pessoas que exercem atividade empresarial. Ou seja, quem é o perfil subjetivo? É, é formado pela pessoa que exerce a atividade empresarial. Seja uma pessoa física, no caso do empresário individual, que é um tipo de modalidade que a gente tem uma pessoa, né? Ele tem CNPJ, mas não é uma pessoa jurídica, né? A gente já estudou sobre o empresário individual. Mais na frente ele conceitua o empresário individual. É um tipo de figura, né? É um ente que não é pessoa jurídica, ele não se constitui, ele não tem personalidade jurídica, mas ele pode ser considerado como uma empresa, né? E a sociedade empresária, né? Que são as pessoas que exercem atividade empresarial. Então, o perfil subjetivo é formado pelas pessoas que fazem a atividade empresarial, ou seja, é formado pelas pessoas que formam a empresa. Sem essas pessoas, não existe empresa. Então, se eu não tiver empresário, se eu não tiver a sociedade empresária, eu não tenho empresa. Então, o perfil subjetivo diz isso. As pessoas que compõem a empresa. O perfil funcional é a atividade empresarial, que é aquela que força um movimento dirigido pelo um determinado escopo produtivo. Ou seja, para que uma empresa exista, ela obrigatoriamente tem que se ter uma atividade empresarial. Ou seja, para que a empresa exista, ela tem que oferecer ou um produto, ou um serviço, ou um bem. Se a empresa não produz nada, não existe empresa. A empresa só vai existir se ela for vender um produto, um serviço, um bem. Se não for vender nada, se não for fazer um serviço, não existe empresa, não existe atividade empresarial. Então, esse é o perfil funcional. É a atividade que a empresa exerce. O perfil objetivo é o conjunto de bens necessários para o exercício da atividade empresarial, azienda. Então, o que é esse perfil objetivo? É o conjunto de bens, espaços, materiais, é, máquinas, equipamentos, né? Aqui a gente não está falando de pessoas, mas a gente está falando de bens, né? Que são necessários, ferramentas que são necessárias para que se realize a atividade empresarial. Então, esse é o perfil objetivo. Sem esses equipamentos, sem esses materiais, a gente não consegue exercer a atividade empresarial. E se a gente não consegue exercer a atividade empresarial, a gente não consegue constituir empresa. E, por último, o perfil corporativo, que diz o seguinte: é a relação entre o empresário e seus funcionários que realizam a atividade. A gente sabe que, para que um empresário possa funcionar, ele vai precisar de uma série de colaboradores. E esses colaboradores, eles vão estar trabalhando para realizar o objetivo comum da empresa, realizar aquela missão empresarial, né? E aí eles precisam trabalhar juntos. E a gente sabe que existe uma relação, né? A gente estudou as teorias administrativas que vão regulamentar, né? Que vão dar um norte para que os empresários, para que os administradores possam liderar os seus colaboradores de uma forma que esse trabalho seja realizado de uma forma, né, satisfatória. Então, vejam que a gente, ao passar do tempo, né? Existiram várias teorias administrativas, desde a teoria da administração científica, a teoria das relações humanas, né? As teorias sistêmicas, contingencial, a gente tem várias teorias que vêm justamente, né, para melhorar essa relação entre empresário e funcionários, né, para estabelecer uma questão de relação de ganha-ganha, né? O empresário ganha, mas o funcionário também ganha, né? Então, sem pessoas, a organização ela não existe, né? Então, para que uma empresa possa existir, ela obrigatoriamente tem que atingir, né? Tem que atender esses 4 perfis.
Tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Querem dizer alguma coisa? Entenderam? Não entenderam? Eu fico falando sozinho, eu penso que ninguém está ouvindo nada. Falem em alguma coisa. Sim, Nayane, esses 4 perfis são obrigatórios para que possa existir realmente uma empresa. Se um perfil não for atingido, a empresa não vai existir, certo? Tem que se obrigatoriamente atender esses 4 perfis para que se tenha uma empresa, certo? Então, todo o Código Civil, ele é feito a partir desses perfis. Sim, precisa ter os 4 perfis para ser considerado empresa, viu, Juliano? É, então, veja que outro autor, né, o Vadrio Bugarelli, ele em um livro, né, que ele escreveu, Tratado de Direito Empresarial, ele ao explicar a teoria dos perfis, ele exclui o perfil corporativo, que é o perfil que envolve o empresário e os seus colaboradores, e explica a empresa sobre 3 aspectos. O perfil subjetivo, ele fala que é um empresário ou a sociedade empresária, tanto faz. O perfil objetivo, ele diz que é o estabelecimento, né, o local, o conjunto de bens, né, de ferramentas, equipamentos que compõem, né, o espaço da empresa que vão ser necessários para a realização da atividade empresarial, perfil funcional. Então, veja que tem outros autores, vocês podem ver por outros livros, que vão considerar apenas 3 perfis, né? Não vou considerar o perfil subjetivo, mas a maioria dos autores, né, chamam em 4 perfis. E aí, a partir desses perfis, a gente pode definir o que seria empresa. Então, o que seria uma empresa para esse autor aqui? Seria uma atividade, né? Por definir empresa como uma atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços para o mercado, exercida pelo empresário em caráter profissional através de um complexo de bens. Então, a empresa seria isso, uma atividade econômica, né, organizada, o que é atividade econômica? Uma atividade que vai visar um lucro. Se essa atividade não gerar lucro, ela não é econômica, ela só vai ser exercida porque ela visa o lucro. Organizada significa dizer que essa atividade não é realizada de qualquer forma, né? Tem todo um escopo produtivo que vai definir como essa atividade vai ser realizada, né? Através de pessoas, de equipamentos, né? De produção. E visa produzir, né? E circular, né? Ou seja, vender esses bens e serviços para o mercado, exercida ou pelo empresário ou pela sociedade empresarial, em caráter profissional. O que é esse caráter profissional? Significa dizer que essas pessoas elas atuam profissionalmente, ou seja, elas realizam essa atividade para a subsistência, elas vivem dessa atividade, né? É o ganha-pão dessas pessoas, através de um complexo de bens, né? Através de um estabelecimento, né? Então, é isso, né? Nós temos. E aí, a partir do conceito de empresa, né, a gente tem o conceito de empresário. O nosso Código Civil, no seu artigo 966, ele diz que o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica para produção de bens ou serviços, né? Quem é o empresário? É aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção de bens e serviços. E aí, desse enunciado, a gente extrai os elementos caracterizados do empresário. Então, quais são os elementos? Né? O primeiro elemento é profissionalmente, ou seja, só será considerado empresário aquele que exercer determinada atividade econômica de forma profissional, ou seja, que fizer daquele exercício a sua profissão habitual.
O segundo elemento, atividade econômica. O objetivo da atividade econômica, faltam 10 minutos para terminar. A gente, terminando esses 10 minutos, a gente conclui a nossa live. Então, o objetivo da atividade econômica é lucrativo, mas não é só a ideia do lucro que a atividade econômica remete. Ela indica também que o empresário, sobretudo no intuito lucrativo de sua atividade, é aquele que assume riscos técnicos e econômicos da atividade. Lógico, né? A gente sabe que o objetivo principal de qualquer empresa é o lucro, mas o lucro, se o empresário for só considerar o lucro, ele vai falir, porque toda empresa ela visa trazer um produto ou um serviço. Ela só existe porque ela atende uma necessidade ou um desejo da sociedade. Então, se a sociedade não quer não precisa daquilo, né? Não tem nenhuma necessidade, nenhum desejo por aquilo, então a empresa não vai lucrar, né? Então, o empresário ele assume riscos econômicos e técnicos da sociedade. Então, mesmo que ela tenha essa questão do lucro, mas não é o objetivo principal da empresa, né? É o objetivo principal, mas vejam que tem que ter uma necessidade e um desejo para ser atendido. Sim, para ser considerado empresário, precisa, né, tem que atender todos esses elementos que eu estou dizendo aqui, né? E só é empresário aquele que exerce aquela atividade profissionalmente, né? Uma atividade que é econômica, ou seja, que visa o lucro, e uma atividade que é organizada. O que é uma atividade que é organizada? A organização, ela significa a preocupação em gerir elementos da atividade empresarial, como o capital, a matéria-prima, a mão de obra e a tecnologia empregada, né? O melhor local e horário de funcionamento, né? Então, são todas as variáveis que vão estar envolvidas na produção e comercialização de bens e serviços, né? E o elemento 4, que é a produção e a circulação de bens e serviços. Então, o empresário, né, ele visa, né, se ele não for produzir bens e serviços, ele não vai exercer a atividade empresarial, então ele não vai ser empresário. Então, é isso. Então, aqui a gente fecha nessa parte, né, do empresário, e aí a gente vai para os principais tipos de empresa, né? Aí a gente tem um empresário individual, né, que é aquele que exerce sua atividade como pessoa física e assume o risco empresarial, já que não existe um patrimônio de pessoa jurídica e um patrimônio da pessoa física. Então, ele próprio, né, a própria pessoa, ele é a própria empresa. Então, não há distinção, né, entre o capital da empresa e o capital dele, como pessoa física, né? Ele mesmo, o capital está junto e misturado, né, dos dois. Não existe aqui aquele princípio da entidade, da empresa, né, que o capital do sócio não deve se misturar com o patrimônio, né, com o capital da empresa, né? Aqui não existe essa distinção aqui de capital, né, para o empresário individual. Então, o empresário individual ele não tem personalidade jurídica, mas ele possui CNPJ, né? Ele não tem essa personalidade jurídica. Faltam 6 minutos. Então, não podemos dizer que um empreendedor não pode ser considerado pessoa jurídica. Não, o empresário individual ele não tem personalidade jurídica, ele não é pessoa jurídica. Ele é uma pessoa física que exerce uma atividade empresarial, embora ele tenha CNPJ. O que é o CNPJ? É o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Esse CNPJ ele traz uma série de vantagens, como ele permite que o empresário individual participe, né, de licitações e ele possa vender para o Estado, né, possa pagar menos tributo para o Estado, né, para o governo. Ele tem uma série de benefícios por ele ter esse CNPJ. Ele faz parte do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, mas ele não é uma pessoa jurídica. Ele não tem personalidade jurídica. Ele é uma pessoa física, certo?
Oi, Jennifer. Temos 5 minutos para concluir a live. Só tem direito ao Simples Nacional. O empresário individual ele só pode, sim, só pode ter direito ao Simples Nacional se ele for, né, se cadastrar como a partir a primeira modalidade empresarial, né, a mínima possível é o empresário individual. Só tem direito a participar do regime do Simples se tiver CNPJ, obrigatório, certo? É obrigatório ter o registro no CNPJ e também se cadastrar no portal do empreendedor, certo? O portal do empreendedor é o que vai, né, regulamentar, né, vai fazer o cadastro do empresário individual. E aí a gente tem as sociedades empresárias. Não vai dar tempo de explicar aqui as sociedades empresárias, né? São muitas, a gente tem as sociedades simples, né? As sociedades empresárias, e aí a gente tem, né, os tipos de sociedades. Aí a gente vai entrar a EIRELI, né, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, né? A gente vai ter a ME, né, a EPP, a gente vai ter as atividades que não são empresariais, e aí a gente pode fazer outra live depois, certo? Para concluir, né? A gente foi até a página 6, né? 6 de 23, eu acho que a gente caminhou bem, né? Fomos quase na metade, né? A gente pode fazer outra live para continuar depois. Naine perguntou, é ruim para o empreendedor não poder ser considerado pessoa jurídica, ele perde benefícios? Assim, você tem que encarar pela questão do patrimônio do empreendedor. Então, se ele consegue, né, exercer sua atividade empresarial com aqueles instrumentos e com aquela lucratividade, porque assim, o microempreendedor individual ele tem uma série de limitações, certo? Ele só pode ter um lucro até 360 mil, né, por ano, né? Ele só pode ter um empregado, né? Ele participa só do Simples, ele só pode fazer parte do regime de tributação do Simples Nacional. Então tem uma série de limitações, mas em compensação ele tem uma série também de benefícios, né? Ele pode participar de licitações, ele tem o CNPJ, ele vai ter direito a seguro-desemprego, vai ter direito à aposentadoria, né? Ele tem uma série de direitos que um empresário autônomo que não é MEI não tem, certo? Então, é bom, mas aí tem que se ver as particularidades de cada tipo de empreendedor, né? Se ele quer aumentar o negócio, é lógico que ele vai ter que partir ou com o Eireli, né, se ele quer continuar só, né, aumentar esse capital dele, né, ter a questão da personalidade jurídica, que aí já vai distinguir o patrimônio dele com o patrimônio da empresa, né, então, para ele não ter essa distinção do patrimônio da empresa com o patrimônio dele é ruim, porque a gente sabe que quando quando não é respeitado o princípio da entidade, as pessoas acabam misturando, né? Utilizando o dinheiro da empresa para pagar contas pessoais e acaba que falindo o negócio por essa questão de não ter separação desses capitais. Então, se não existe essa separação de capital, né? Se não existe uma organização dessa atividade, né? Não existe nenhum controle financeiro, nem jurídico, né? Nenhum controle dessa atividade, então a gente sabe que não vai dar certo. Pessoal, falta 1 minuto para encerrar a live. A gente encerra por hoje, porque eu tenho outra live com o terceiro ano. E a gente pode marcar na próxima semana outras lives para a gente continuar esse conteúdo, tá bom? Foi ótimo estar com vocês. Um abraço, certo? E até mais. Tchau. Deixa eu encerrar aqui.